Fala galera, tudo bem? Professor Lucas aqui. Você sabe dizer por que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r? Se não, vem comigo que hoje a gente vai demonstrar. Pessoal, para a gente poder demonstrar isso, a gente precisa saber o conceito do módulo de um vetor. Então, eu vou percorrer esse caminho. Depois, a gente vai ver a regra da cadeia, da derivada. Nós vamos utilizar cálculo nesse vídeo para poder demonstrar isso. E, enfim, vamos falar no movimento circular uniforme para que a gente possa chegar a essa conclusão. Aqui a gente não vai usar nenhum conceito muito avançado de cálculo. A gente vai apenas precisar saber essa regra da cadeia e derivada de senos e cossenos. Derivada do seno é cosseno e derivada do cosseno menos seno. Só isso. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz para determinar o módulo de um vetor? Cara, a gente pode simplesmente, olha só, pegar as coordenadas desse vetor na direção x. Ó. Então, vou dizer que esse tamanho aqui é um tamanho UX e esse tamanho aqui é um tamanho UY. Se vocês repararem, aqui forma um triângulo, ó, onde esse tamanho, essa hipotenusa, né, desse triângulo é o módulo do vetor U. Aqui é esse tamanho UY e aqui é esse tamanho UX. De tal maneira que o módulo desse vetor U ao quadrado é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Basta tirar agora a raiz quadrada, né? Vai ser a raiz quadrada de ux mais o y ao quadrado. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. A gente pode escrever essas coordenadas, o x e o y, em função dos vetores unitários de cada eixo. O vetor unitário do eixo x é o i, e o vetor unitário do eixo y é o j, ou o x, chapéu, tanto faz como você queira chamar. Então, eu posso escrever esse vetor u da seguinte forma. U é igual a ux e chapéu, ou seja, eu estou dizendo que na direção x eu vou andar esse tamanhozinho aqui, mais o yj. Então, se eu quiser saber o módulo desse vetor, ó, é só pegar essa componente aqui elevar ao quadrado, somar com essa componente ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Né? Então, o módulo do vetor u é simplesmente a raiz quadrada de ux ao quadrado mais o y ao quadrado. Isso aqui vai ser bem importante, tá? Para a gente poder fazer a nossa demonstração. O segundo passo é essa aqui, ó, a regra da cadeia. Como é que a gente faz a regra da cadeia? Ou seja, uma função composta. A gente vai fazer a derivada de uma função composta. É muito tranquilo. Deriva a função de fora e multiplica pela derivada da função de dentro. Tá? Então, isso daqui é df dg vezes dg dt. Tá? Então, você vai derivar a função de fora e derivar a função de dentro. Bem tranquilo. A gente vai fazer isso também. E aí vem aqui, o movimento circular uniforme. Cara, o movimento circular uniforme é um movimento em que a velocidade é constante, né? O módulo dessa velocidade é constante, não o vetor. Tanto que tem a aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por variar o sentido e a direção da velocidade, certo? Vamos fazer o seguinte, vou escrever aqui, olha, o módulo desse vetor velocidade é constante, então, ômega, né, que é essa velocidade angular, é constante, né? Ele está sempre varrendo a mesma quantidade de ângulo por unidade de tempo. Vamos traçar aqui um eixo x, né, uma direção horizontal e uma direção vertical. Vou botar aqui, né? E aqui o eixo y. O raio da circunferência ele não vai mudar. Então, esse comprimento aqui, eu vou destacar em azul como nosso vetor posição, tá vendo? Tem uma setinha em cima, então ele é o nosso vetor posição. O módulo dele não muda, que é o raio dessa circunferência. Então, aqui, ó,
é raio. Esse tamanho aqui. A gente pode pegar esse vetor aqui e decompô-lo em função desse ângulo. Então, aqui tem um ângulo θ, de tal maneira que esse tamanho aqui é R cosseno de θ, e esse tamanho daqui é R seno θ. Então, olha só, a gente pode escrever esse vetor azul em notação vetorial da seguinte forma. Nosso vetor R, ele é R cosseno θ na direção I, ou seja, nessa direção X, mais R seno θ na direção J, que é essa direção Y. Tranquilo? Aqui a gente vai usar um conceito de cálculo agora, que é só de derivada, bem tranquilo. A gente sabe que a derivada da posição é a velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração. Nesse caso, a aceleração ela é somente aceleração centrípeta. Por quê? Porque a gente está falando do movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a única aceleração que tem nesse movimento é a centrípeta, porque o módulo da velocidade não varia, apenas a sua direção e sentido. Então, vamos fazer essa derivada. Ó. Vou reescrever esse vetor R aqui embaixo. Copiar. Agora, colar. Está aqui, bonitinho. Vamos fazer a derivada da posição em função do tempo. Na física tem uma notação para isso, tá? R com esse pontinho em cima. A gente diz que são derivadas temporais. Então, esse R assim, com o pontinho em cima, é a mesma coisa que um dr dt. Tá? Então, derivar a posição em função do tempo. Olha só, esse cara é constante. Então, eu não preciso utilizar aqui a regra do produto para fazer essa derivada. E aqui eu tenho a componente x, a componente y. É só fazer a derivada separadamente de cada uma dessas componentes. Fechou? Então, fica r vezes a derivada do cosseno. Como é que é a derivada do cosseno? Menos seno. Aí lembra que eu falei com vocês da regra da cadeia? Esse ângulo aqui, ó, ele varia com o tempo. Por quê? Uma hora está nessa posição aqui. Quando ele vem para esse lado aqui, ó, o ângulo não é mais θ. O ângulo é esse aqui. Alfa, sei lá. Então o ângulo mudou. De tal maneira que eu sei qual é a razão que esse ângulo muda, né? É ômega. Dθ dt é o ômega, que é a nossa velocidade angular, né? É a taxa de variação desse ângulo. Então, vou escrever aqui, ó, vezes θ ponto. Θ ponto é o ômega. Daqui a pouco eu substituo. Isso aqui na direção I. Mais R, derivada do seno é cosseno de θ, vezes a derivada do cara que está aqui dentro, né? Regra da cadeia. Não pode esquecer. Θ ponto. Na direção J. Então, reescrevendo isso aqui para ficar bonitinho. R ponto é o que a gente chama de velocidade. É igual a menos θ ponto é ômega. Então, menos ômega R seno de θ na direção I. Mais ômega R cosseno de θ na direção J. Faz a derivada novamente para você encontrar a aceleração. Então, V ponto, ou seja, vamos derivar isso aqui com relação ao tempo. Esse ômega não varia com relação ao tempo. Quem varia com relação ao tempo é o θ, é o ângulo, né? Porque a gente está no MCU, movimento circular uniforme. Então fica menos ômega R, derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de θ. Vezes a derivada do que está dentro, que é a derivada de θ, que é θ ponto, na direção I. Mais ômega R, derivada do cosseno é menos seno, vezes a derivada de quem está aqui dentro, que é θ ponto, na direção J. Vamos reescrever isso aqui bonitinho. θ ponto é ômega e V ponto é a aceleração.
Então, a aceleração é ômega vezes ômega, ômega ao quadrado. Cosseno de θ na direção I. Mais não, né? Menos ômega ao quadrado R, seno de θ na direção J. Fechou? Agora é só fazer o módulo desse vetor. Ó. Que coisa bonitinha. O módulo da aceleração. E observa, essa aceleração é a aceleração centrípeta. Porque a gente está falando do MCU. Então, não tem aceleração tangencial nesse caso. Então, o módulo da aceleração centrípeta é igual a raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado. Né? Só pegar os componentes, elevar ao quadrado e somar Pitágoras. Então fica ômega 2R cosseno de θ ao quadrado, mais ômega 2R seno de θ ao quadrado. Que vai ficar, ó, igual módulo da aceleração centrípeta é igual a raiz quadrada de ômega 4R2, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, que é a relação fundamental da trigonometria, né? Isso daqui é igual a 1. Então, o módulo da aceleração centrípeta é simplesmente ó, ômega 4R2 vezes 1 dá ômega 4R2. Tirou a raiz quadrada, ômega 2R. E ômega é V sobre R, né? Onde V é igual a ômega R, portanto, o ômega é V sobre R. Então, essa daqui é uma das formas que a gente tem de escrever a aceleração centrípeta, e a outra é substituindo o ômega por V sobre R. E aí vai dar que o módulo da aceleração centrípeta é V ao quadrado vezes R sobre R ao quadrado. Corta, corta. Então, o módulo da aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Valeu? Cara, isso aqui é sensacional, né? Você vê, não precisa de um conceito muito elaborado de cálculo, precisa de um pouquinho, e que você simplesmente demonstrou uma fórmula aqui que é muito utilizada. Show? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar aí o que você achou. Valeu? Até! Bons estudos!